Olá, meus amiguinhos, sétimo ano, Ciências, professor Silvio Santos aqui com vocês, né? Qual foi o assunto que nós falamos na última aula? Nós falamos aí falamos sobre a estrutura da planta, a folha e a fotossíntese, né? Você entendeu melhor, né, as partes da folha, você viu que a folha tem ali o limbo, né? Tem as nervuras, tem o pecíolo da folha, a bainha, e vimos que é na folha que são realizados os principais processos para a sobrevivência, não só da planta, mas também para todos os outros seres vivos, né? Ou pelo menos a grande maioria dos seres vivos. Por quê? Porque a fotossíntese, além dela ser um processo essencial para a produção de energia da planta, para ela mesma, né? Ela acaba liberando o oxigênio, que é um insumo natural vital para vários outros seres vivos, tá bom? Então, é na folha que ocorre tudo isso. E por que a folha é importante nesse processo? É porque a folha ela fica no alto da planta, né? Então, ela é como se fosse uma antena receptora de quê? De luz solar. A melhor posição para uma planta absorver luz solar é justamente a parte de cima dela. E as folhas funcionam como se fossem ali antenas captadoras desses raios solares que, através da clorofila, elas vão transformar essa luz solar, né, essa energia solar, em energia química dentro da planta e fazer o processo realizar o processo de fotossíntese para a produção da glicose, né, que são moléculas orgânicas. Isso vai liberar água oxigênio e vai também fazer a glicose, né, produzir a glicose para a própria planta, tá bom? Agora, joga na tela, a gente vai para outro assunto, ainda ainda falando sobre as plantas, né? Pode jogar na tela aí que a gente vai para a nova aula de hoje. Vamos falar aí sobre reprodução das plantas, tá? Eu não sei se você lembra, eu falei aqui nas primeiras aulas sobre plantas que a gente tem as briófitas, né? A gente tem aí as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas, e as angiospermas. Tá? São os 4 grupos aí que a gente encontra de plantas, que tem. Todas as plantas estão enquadradas dentro de um desses grupos, tá? Se elas forem plantas muito simples, sem vasos condutores, são briófitas, tá? Se elas forem plantas que apresentam vasos condutores, tá? Mas não têm sementes, são pteridófitas. Se elas apresentam vasos condutores, né? Tem semente, mas não tem nem flor, nem fruto, elas são gimnospermas. Se elas apresentam vasos condutores, tem semente, tem flor e tem fruto, ou seja, se ela for uma planta completa, ela é uma angiosperma, tá bom? Então, cada uma dessas plantas tem o seu ciclo reprodutivo, mas lembrando que todas as plantas, elas se reproduzem por alternância de geração. O que é alternância de geração, pessoal? É um tipo reprodutivo que existem fases diferentes. Existe a fase haploide, que é aquela que, nesse período, são produzidas células N, ou seja, células que correspondem apenas à metade do genoma da planta, e tem a fase diploide, que é aquela onde um N, uma célula N, é somada com outra célula N, formando uma célula 2N, né? E gerando aí um outro ser vivo, tá bom? Então vamos lá, ciclos reprodutivos das plantas.
que no caso a gente vai falar de cada um desses grupos aí que a gente viu, tá bom? Bom, as briófitas são plantas simples, né? Vocês sabem disso. São as plantas mais simples dentro do grupo dos vegetais, porque não possuem vasos condutores, não têm vasos condutores, portanto são avasculares, tá? Não possuem órgãos verdadeiros. Vou fazer assim de uma maneira bem abreviada, tá? Verdadeiros. Tá bom? E dependem da água hidrodependente. Elas dependem da água para a sua reprodução. E quando eu digo que uma planta depende da água para a sua reprodução, eu estou falando que a água, no caso das briófitas e também das pteridófitas, que a gente vai ver, é quem faz. Lembra que eu falei na última aula sobre a polinização? Que tem aqueles animais que vão lá e se sujam na planta com as células masculinas. Aí quando eles vão em outra flor, eles vão sujos daquela célula masculina, eles levam essa célula para outra flor e acabam promovendo o contato da célula masculina de uma flor com a célula feminina em outra flor. Isso vai acontecendo aleatoriamente na natureza, né? E as plantas vão sendo disseminadas aí pelas florestas aí do mundo. No caso das briófitas, não tem essa questão de um polinizador, tá bom? É a água que faz esse serviço, é ela que leva a célula da estrutura masculina para a estrutura feminina, tá bom? Os anterozoides aí que são levados do masculino para a osfera, né, que são as células femininas, tá bom? Então, nas briófitas, a gente tem a reprodução sexuada, né, onde a gente vai apresentar indivíduos monóicos e dioicos. O que são indivíduos monóicos? Deixa eu ver. Como é que eu vou definir aqui para você? Os dois sexos em um. Ou seja, um único indivíduo, ele vai apresentar estruturas masculinas e femininas. Então, a gente tem representantes dioicos e monóicos. No caso dos monóicos, é quando o indivíduo apresenta os dois sexos em um. E isso pode promover, então, a autofecundação. Ele pode, ele mesmo, fecundar ele mesmo, para uma reprodução. E tem os representantes dioicos. O que são dioicos dentro da questão de sexo, né, dentro da biologia? São cada sexo em um indivíduo. Né? Cada sexo em um indivíduo. Ou seja, existe um organismo que é o macho e existe um organismo que é a fêmea. Por exemplo, nós, seres humanos, os animais, né? A gente é dioico, porque existem organismos que são mulheres e existem organismos que são homens, tá? No caso dos monóicos, não. Um indivíduo só apresenta os dois sexos, tá bom? Temos aí também representantes da fase da reprodução assexuada, que produzem, né? Que reproduzem assexuadamente. Temos aí a gemulação, que é uma espécie aí de brotamento, é um tipo de brotamento, é quando uma estrutura, ela cresce, né? É como se fosse aqui, ó, eu tenho aqui uma planta, sei lá, uma estrutura qualquer, e ela começa, tá ruim de desenhar com esse pincel aqui, pessoal. Mas enfim, na gemulação é um broto, né? Um broto que vai se separar dessa planta, né? Ele vai crescer e uma hora ele se separa, né? Cai no ambiente e vai gerar uma outra planta. No caso da fragmentação ou propagação vegetativa é quando essa planta sofre algum tipo de dano
digamos assim, né? E esse pedaço que se desprendeu dela, acaba gerando um outro representante inteiro dessa planta. Então ela tem a gemulação, que é por um broto, né? A própria planta produz esse broto cai no ambiente e ali perto ou longe, né? Dependendo das condições ali do ambiente, ele vai se desenvolver. Fragmentação ou propagação vegetativa é quando acontece, ela perde um pedaço, né? Por algum tipo de trauma ali, um tipo de acidente, de impacto, e esse pedaço que foi desprendido dela tem capacidade de gerar um outro ser. No caso das briófitas, a fase passageira é o esporófito, que é onde produz os esporos, é a fase que produz os esporos. Esses esporos é que são as formas latentes dessa planta. O que são formas latentes? Eles são como se fossem espécies de sementes, são estruturas que, quando eles caírem no ambiente, né, ele vai fazer brotar uma outra planta dessa. Tá? Ele vai fazer brotar uma outra planta dessa. Então, esses esporos ficam na região superior da planta, né, na região do esporófito, que é a parte passageira, ou seja, é a parte mais curta. No caso do gametófito, que é quem produz o esporófito, é dele que sai, né, os esporófitos, nas briófitas o gametófito é a fase mais duradoura, diferente das pteridófitas que a gente vai ver, tá bom? Então, na ponta dos esporófitos é onde são liberados os esporos, mais especificamente ali da cápsula, né? E esses esporos vão ser espalhados aí pelo ambiente. Aí no caso de os dioicos, né? Os dioicos produzirão, os gametófitos produzirão células haploides, né? Dando origem aí aos esporófitos, que são 2Ns, tá? Eles produzem células haploides, mas eles vão com a junção de duas dessas células, vão formar um esporófito diploide e vai acontecer o mesmo sistema de distribuição dos esporos, tá bom? Então a gente tem os gametângios, que são os anterídeos, que no caso as células masculinas são os anterozoides, e o arquegônio, que vai possuir aí a osfera, né, que é a célula feminina. Então, quando esse N se encontra com esse N aqui, né, o anterozoide se encontra com a osfera, vão ser fecundados e formar aí o novo indivíduo. Então, aí a gente tem o anterídeo, ó, ele vai se dirigir para o gametófito feminino, lembrando que aqui é o masculino e o gametófito feminino. Então, o masculino, ele vai, né, o anterozoide, ele vai seguir para esse gametófito feminino, né, através de quem? Através da água. Tá aqui H2O. Através da água, ele vai fazer esse movimento e vai alcançar quem? A osfera, que é lá onde vai acontecer a fecundação, gerando aí novos esporos aí para a planta, né? Para a fase esporofítica, que vai ser a produção de esporos. Portanto, ó, é uma fase sexuada que depois vai gerar a fase esporofítica, que vai ser assexuada. Pronto, aqui ó, os esporófitos que vão produzir os esporos dentro dessa estrutura chamada calíptra, né? Então, o que acontece? Ó? Esses esporos vão ser lançados aí no ambiente, né? E vai dar origem ao protonema, que por sua vez vai dar origem a outros indivíduos. Lembrando que os esporos são N, ou seja, aqui a gente tem a fase haploide, mas lá no início, vocês lembram que juntou a fase, o N da osfera com o N dos anterozoides. Então ali precisou
trocar, precisou, na verdade, a junção do material genético. Então, aquela fase, quando se junta material genético do macho e da fêmea, é a fase sexuada. E os esporos são produzidos por meiose espórica, que é um processo que gera células haploides. Tá bom? Por isso a gente diz que tem fase diploide e fase haploide. Diploide é quando tem 2 N's e haploide é quando tem um N só. Aí a gente tem os gimnospermas, né? Estrutura reprodutora aí das folhas, no caso aqui das gimnospermas, tá? Opa, isso aqui não é gimnospermas, tá, pessoal? Aqui é Pteridófitas, tá? Isso aqui está equivocado aqui. Pteridófitas, tá? Agora é o ciclo reprodutivo das Pteridófitas. Então, as Pteridófitas, para quem não lembra, são as samambaias, né? O representante mais comum das Pteridófitas são as samambaias. Então, ela tem o esporófito, né? Maduro. Você vê que o esporófito aqui, naquela fase das briófitas, o esporófito ele era a fase passageira. Agora aqui o esporófito ele já é a fase mais duradoura, tá bom? O que vai acontecer? No caso da samambaia, ela tem ali a folha dela, tem a região adaxial e vai ter a região abaxial, que é a parte de baixo da folha, né? Onde vão ficar os soros, né? Abaixo dos folíolos. O soro vai o quê? Vai produzir os esporângios, que são as células haploides da situação. Esses esporos vão aí se juntarem, né? E formar o gametófito, que é N, né? E na soma aí de 2 esporos vão acabar formando de novo o esporófito, que vai ser então 2N. Então a gente tem a fase N e fase 2N. De novo, diploide e haploide, por isso alternância de geração, né? Aí a gente tem as angiospermas. Polinização. Nas angiospermas a gente tem a questão da polinização, que é aquilo que eu falei, é quando o indivíduo vai lá e leva material de uma célula para outra. É o transporte de grão de pólen da antera para o estigma, ou seja, da região masculina para a região feminina, tá? A gente tem as polinizações pelo vento, a gente tem as polinizações pelos besouros, né, que é a cantarofilia, que é coleópteros, são besouros. Quiropterofilia por morcegos, ornitofilia por aves e entomofilia por insetos. Geralmente você olha para as flores, é muito comum você ver insetos naquela flor, né? Então, eles estão ali promovendo a polinização. Uma vez que essa célula masculina chega na planta, né, o ovário da planta ele é na parte mais inferior da flor. Então, quando ele chega aqui, o pólen ele precisa alcançar. Então, ocorre a formação de uma estrutura chamada tubo polínico, né, que é para ele alcançar a osfera da planta, que está lá no cerne da flor, tá bom? E só assim que ocorre a fecundação, formando então um zigoto 2N, né? Que é o indivíduo aí que vai poder gerar outra planta, né? Isso aqui agora não é tão necessário vocês entenderem, tá bom? Então isso aqui é a formação do núcleo espermático que vai gerar o zigoto. E a formação do fruto, tá? Esse fruto, ele é formado então pelo embrião, no caso a semente. O fruto em si, ele é o desenvolvimento do ovário, tá? É ele que vai formar, o ovário desenvolvido é que vai formar uma espécie de polpa que a função é proteger a semente, né? O embrião. E ele vai ter lá, vai ser revestido aí por um tegumento e o endosperma, que vai dar ali nutrição para a fruta, né? Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. A aula de hoje foi falando aí sobre o ciclo reprodutivo das briófitas, pteridófitas e das
angiospermas, né? A gente acabou pulando aí a gimnosperma, eu estava observando aqui, mas na próxima aula eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá para a atividade então, tem coisa para fazer por aí.